Hoje nós vamos falar sobre a parte da odontologia, né? Então nós vamos falar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês sobre saúde bucal, de gestantes, tentantes, gestantes e lactantes, tá? Nós vamos abordar alguns aspectos básicos da saúde bucal e no final, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês façam para mim, tá bom? Então, olha só, gente, a gravidez, ela é um estado, vou começar a falar primeiro da gravidez, tá bom? A gravidez é um estado fisiológico único que afeta quase todos os órgãos por causa de mudanças no meio hormonal. Gravem isso. Mudanças no meio hormonal significativas para apoiar a gravidez. Então, quando a mulher vai ficar grávida, quando ela está grávida, os hormônios da mulher, eles se alteram muito. Por quê? Para que essa gravidez seja apoiada e seja levada a termo, né? Para que o neném nasça saudável no final da gestação. Então, existe uma alteração hormonal. Para a saúde bucal, isso é muito importante. Essas mudanças, geralmente reversíveis, você tem um aumento das taxas hormonais durante a gravidez, espera-se que após o nascimento do bebê, essa taxa de hormônio se normalize. Então, ela é um momento, ela não é para sempre, ela é um momento dentro da gravidez. Após o parto, às vezes, não apresentam efeitos adversos. Na maioria das vezes, esse aumento de hormônio ele não vai ter um efeito adverso, mas ele confere à gravidez o que a gente chama de especificidade. A gravidez é um momento especial. A gravidez é doença? Não, a gravidez é um momento especial. O aumento do interesse pela doença periodontal na gravidez é atribuído à associação entre periodontite e efeitos adversos da gravidez. O que é periodontite? A gente ouve falar em gengivite, em periodontite, são as doenças que acometem o sistema periodontal do dente. O que é isso? Você tem o dente, você tem a gengiva e você tem o osso onde esse dente está inserido. Então, isso é o sistema periodontal. Então, doença periodontal é a doença que acomete esse sistema que mantém o dente na boca, tá? Então, ela pode acometer a gengiva, os ossos e os ligamentos que prendem o dente ao osso, ok? Cláudia, você vai ter que passar esse negócio para mim. Então, olha só, nessa figura aqui, vou ver se vocês conseguem ver o meu cursor. Vocês estão vendo o meu cursor na tela? Não? Então. Nessa primeira figurinha aqui, a gente teria o que se a gente fosse cortar ao meio, o que seria um dente normal. Esse instrumento aqui do ladinho do dente, quando a gente vai no dentista, ele sonda a nossa gengiva. Por quê? Porque ele procura sangramento gengival. Então, a primeira coisa que a gente precisa gravar aqui hoje, se vocês saírem dessa palestra sabendo disso, nós já ganhamos o dia. Gengiva não sangra. Gengiva que sangra está com problema. Sangramento gengival a gente chama de gengivite. Então, por que o dentista ele vai lá e sonda a gengiva? Quando você vai fazer um exame periódico no dentista, você vai lá de 6 em 6 meses, uma vez por ano, é de praxe ele pegar um instrumento que chama sonda milimetrada e sondar a sua gengiva. Entre a gengiva e o dente, quando você passa fio dental, o fio dental não entra entre a gengiva e o dente? Ele esconde ali, não é? Então, o que acontece? Aquele espacinho entre a gengiva e o dente é o que a gente chama de sulco gengival. É normal. Ele tem que ter 3 milímetros. Se ele tiver mais que 3 milímetros, houve perda de inserção, ou seja, de alguma forma, aquele espaço, que é um espaço saudável, ele foi acometido de alguma coisa que fez uma perda de inserção, tá? Você pode ter perda de inserção sem ter sangramento? Pode, em casos específicos. Não vamos falar deles agora, tá? Mas quando tem sangramento, isso mostra que existe uma inflamação naquele local. Ah, doutor, eu passei a escova de dente e meu dente sangrou. É porque eu escovei muito forte. Dificilmente a gengiva sangra com uma escovação muito forte. Gengiva que sangra tem placa bacteriana acumulada. Então, na segunda figurinha, a gente já observa que tem um escurinho ali, ó, no que seria a raiz do dente.
Então, aquilo ali é placa bacteriana acumulada. Se aquela placa bacteriana ficar ali mais de 24 horas, já é o suficiente para produzir uma inflamação. A gente observa que a gengiva ao lado daquela sujeirinha na raiz está vermelha. Esse é o primeiro sinal de inflamação. Então, qual que é o primeiro sinal de que tem algo errado com a minha saúde bucal? A minha gengiva está sangrando, tá? Na terceira figurinha, a gente observa que aumentou a placa bacteriana, já não é mais só uma placa bacteriana, já é o tártaro, aquilo que a gente vai no dentista raspar, tá embaixo da gengiva, então é um tártaro que você não vê. E se você observar bem de pertinho, o instrumento do dentista, que é a sondinha que fica do lado, na hora que o dentista vai inserir ali, ele já aprofunda. E tem sangramento. A gengiva está doente. Na última figurinha, a gente já tem uma doença periodontal. Por quê? Porque não está mais circunscrito a gengiva. Pegou a gengiva e o osso. Se você olhar, o osso ele tá cortado no meio, né? Então, na primeira figurinha, o osso é essa coisinha amarela, tá? O osso de um lado e do outro, ele tem a mesma altura. Olha as figurinhas, como que lá no final, o osso do outro lado está lá embaixo, um negócio vermelho grandão em cima, e o osso do lado de cá tá normal. Houve reabsorção óssea. Vocês conseguiram entender essa figura? Conseguiram? Sim, então ali teve, olha só, tá tudo vermelho, o osso, parece que tiraram a ponta do osso, o osso reabsorveu, o instrumento do dentista está indo lá embaixo, perda de inserção total, e a placa bacteriana está muito grande. Isso aqui é uma doença periodontal. Provavelmente esse dente já apresenta alguma mobilidade. É isso que a gente não quer que aconteça, principalmente com grávida. Aliás, com a grávida, a gente para na segunda figurinha. A gente não quer nem que chegue na segunda figurinha com grávida, tá bom? Isso aqui é uma coisa que vocês precisam entender para entender o que eu vou falar agora. Vamos. Gente, eu não vou acertar esse negócio. Foi. A setinha não passa para o outro lado. Peraí. Tá. Então, olha só. Uma infecção dos ligamentos e ossos que dão suporte aos dentes, que já é aquela quarta figurinha, tá? Que é a peridontite, é a evolução da gengivite. Antes era só uma gengivite. A gengivite ela não tem infecção. A gengivite é inflamação da gengiva. Não conseguiu parar essa inflamação e essa inflamação progrediu para uma infecção dos ligamentos e do osso, causando a doença periodontal. A doença ocorre quando a gengivite não é tratada ou quando o tratamento é adiado. Ah, está sangrando. Sabe o que muita gente faz? Não sangra quando eu escovo, sangra quando eu passo fio dental. Isso é característica. Quer saber se você tem gengivite? Sua gengiva sangrou quando você passou o fio dental. Aí a pessoa fala, nossa, machuquei a gengiva, eu vou parar de passar o fio. Não, você não vai parar de passar o fio, você vai passar mais o fio. Porque a gengivite ela tem uma característica peculiar dela. A gengivite, se for uma gengivite com pouca placa bacteriana, com a passagem do fio, quando você começa a passar o fio dental normalmente, ela regride. Opa, que bom. Então, o próprio organismo trabalha a meu favor. Ela vai regredir. Se ela não regredir, é porque não tem mais como você sozinho com o fio dental dar conta daquilo ali. Aí tem que ir no dentista para ver o que está acontecendo. Entendeu? Então, sangrou a gengiva, dá uma atençãozinha ao fio dental naquele lugar. Passou um dia, 2, não parou, continua sangrando, mesmo você usando mais o fio dental, então, vou no dentista ver o que está acontecendo. Então, gengiva não sangra com escovação, gengiva não sangra com fio dental, muito pelo contrário, o fio dental ele é o aliado para que a gengiva não sangre, tá? Os principais sintomas da periodontite são sangramento durante a escovação, gengivas avermelhadas e inchadas, sensibilidade, mau hálito, retração da gengiva. O que é retração da gengiva? A gente olha até aquele dente grandão com a gengiva lá em cima, ou então se for na parte de baixo com a gengiva lá embaixo. Em casos mais graves, amolecimento e perda de dentes. Tá? Lembrando que, se for só gengivite, pode ser que eu consiga resolver com fio dental. Não conseguiu resolver com fio dental, provavelmente pegou o periodonto, que é o osso e os ligamentos. Tem que ir para o dentista, tá bom?
As doenças periodontais são grupo de infecções e condições que causam inflamação da gengiva e das estruturas circundantes, o que levam à destruição da estrutura dentária. O que é importante para mim aqui? As infecções periodontais são causadas por bactérias. Então, olha só, tem sangramento, tem bactéria. Essas bactérias induzem elevações locais e sistêmicas de citocinas pró-inflamatórias. Ou seja, se tem uma infecção, se tem uma inflamação, uma infecção, eu vou ter substâncias que vão ser lançadas na corrente sanguínea. Vocês lembram da Covid? Na época, as pessoas morriam porque tinha uma liberação muito grande de citocina, ou seja, liberação muito grande de citocina no organismo mostra o seguinte, que o meu organismo está fazendo alguma coisa para parar aquela inflamação ali. Só que, se essa reação for muito grande, ela acaba prejudicando o organismo. É isso que a gente não quer que aconteça com a grávida. Porque a gestante, ela já tem uma baixa imunidade, normalmente, pelo quadro da gestação. E ela tem muitas mudanças corporais. Então, a gente evita qualquer tipo de inflamação com gestante. A gente não quer que tenha inflamação com gestante. Por isso que o cuidado com a saúde bucal é tão importante, tá? É comum o surgimento desses problemas durante a gravidez. Por quê? Porque nesse período a mulher tem um aumento natural de hormônios que afetam todo o seu corpo. Então, os níveis elevados de estrógeno e progesterona provocam a dilatação dos vasos sanguíneos e o aumento da resposta inflamatória. Ou seja, na gravidez acontece uma situação peculiar, onde os meus níveis hormonais vão fazer um aumento da vasodilatação na região da gengiva normalmente. Imagina o seguinte, se já está aumentado, associa uma quantidade de placa bacteriana suficiente para causar uma gengivite. Presta bem atenção nisso aqui. A gengiva está modificada. Por causa dos hormônios, a gengiva está diferente. E ela não está mais com tanta capacidade de resistir à agressão das bactérias. E tem um outro fator. Quando a pessoa está grávida, a quantidade de bactérias que causam a gengivite aumentam muito na gengiva, porque elas gostam do estrógeno e da progesterona. E aí, o que acontece? Uma plaquinha que, quando você não estava gestante, o seu organismo dava conta de falar, opa, é um agressor, eu vou fazer aqui um sistema para nem dar inflamação. Quando a mulher está gestante, ele não tem mais essa capacidade. Então, uma placa pequenininha vai fazer um estrago. Por isso que gestante e placa bacteriana não combinam. Ok? Tá? Então, a gestante vai ficar mais suscetível, não tem jeito. Peraí, gente. A liberação de produtos tóxicos incita a resposta da gestante e desencadeia uma resposta inflamatória. Como fonte de infecção subclínica persistente, junto com a cascata de respostas inflamatórias, a periodontite coloca a gravidez em alto risco. Então, o que acontece? Existem estudos que demonstraram que pode haver uma relação muito grande entre parto prematuro e doença periodontal. Problemas com a gestante e doença periodontal. Por quê? Porque é uma cascata de resposta inflamatória. É muita inflamação. Você imagina o seguinte, nós temos vários dentes na boca, mas geralmente não acontece num dente só, são vários dentes. Cada dente é um sistema único. Imagina isso acontecendo em vários dentes. Então, a gente precisa cuidar para que não aconteça isso durante a gestação. Tá bom? Entretanto, é importante ressaltar o seguinte, essas alterações hormonais, elas não causam a doença periodontal, elas agravam, mas elas não causam a doença periodontal. Porque senão você vai falar assim, nossa, então porque eu estou grávida, as alterações hormonais fizeram com que eu ficasse doente. Tem gente que fala assim, quando eu estava grávida eu perdi meus dentes. Quando eu estava grávida meus dentes ficaram fracos. Quando eu estava grávida, deu doença periodontal. A gravidez causou a doença periodontal. Não é a gravidez que causou. A gravidez torna o meio mais propício. O que a gente tem que fazer? Cuidar.
Se cuidar, não tem problema nenhum. Você vai passar a gravidez maravilhosa sem ter nenhum problema periodontal. Ser gestante não significa que você vai ter problema periodontal. Significa só que você tem que cuidar um pouquinho mais da sua gengiva e dos seus dentes. Tá bom? Aqui vai falar sobre a possibilidade de ter parto prematuro. Então, olha só, a gente recomenda que todas as mulheres grávidas atentem para a sua saúde bucal, com os cuidados de higiene, pesquisando sistematicamente sangramento gengival, dor e mobilidade dentária. A avaliação odontológica periódica da gestante pode permitir que o cuidado com a saúde dentária seja mais efetivo em prevenir eventuais repercussões de afecções bucais sobre sua saúde como um todo. Ou seja, isso aqui corrobora o que eu falei antes. A gestação não causa doença periodontal. O que acontece é uma sensibilidade maior à doença periodontal nesta época da vida. O que eu tenho que fazer? Cuidar mais desse assunto, cuidar mais dos meus dentes, da minha gengiva quando eu estiver grávida. Porque uma plaquinha bacteriana que antes não me dava problema, nessa etapa da vida vai dar. Tá? A falta de cuidado de saúde bucal durante a gestação pode ter resultados negativos para a gestante, além de interferir na qualidade de vida. Eu lembro de uma vez eu atendi uma gestante e foi muito complicado atender. Você imagina, ela estava com muita dor, ela estava com dor de dente, não foi aqui não, tá? Foi isso lá há muito tempo, no outro trabalho onde eu tinha. Mas eu lembro que a anestesia tem que ser uma anestesia especial, teve todo o estresse do atendimento, né? Algo que poderia ter sido evitado. Existe uma outra situação que acontece, esse aumento da quantidade de hormônio é tão grande e o aumento das bactérias na gengiva é tão grande que acontece muito da gengiva da grávida ficar hiperplasiada. É o seguinte, ela começa a ficar inchada, ela fica inchada, eu não trouxe fotografia aqui porque são coisas que você só precisa imaginar, você não precisa ver. Você vai cuidar dos seus dentes, não vai acontecer com nenhuma de vocês, nem com as tentantes, nem com as gestantes, nem muito menos com as lactantes. Mas a gengiva começa a crescer e ela forma tipo uma pele. Aí fica aquela gengiva pendurada. Até para tratar aquilo é complicado. Por quê? É uma reação exacerbada. A gente não sabe quem que vai ter essa reação exacerbada. Então, o melhor deixa eu cuidar dos meus dentes como eu nunca cuidei da minha vida, para que não forme esse aumento da gengiva, e aí tem que ir para o dentista, às vezes tem que fazer uma cirurgia, grávida é complicado fazer cirurgia, então vamos cuidar, tá bom? A saúde bucal durante a gravidez é importante para minimizar possíveis resultados perinatais indesejáveis e melhorar a qualidade de vida. A explicação é que quando a mulher está grávida, que nós já falamos, os cuidados diários preventivos, tais como boa escovação e uso correto do fio dental, ajudam a evitar que os problemas dentários se tornem mais graves, tá? Então, olha só, quais são os 5 passos básicos para uma boa saúde bucal? Escove os dentes regularmente. Doutora, quantas vezes eu escovo? Pelo menos 3 vezes. Por que a gente escova 3 vezes? Porque é quase impossível de nas 3 vezes que você escova o dente por dia, você deixar algum dente passar em branco. Na verdade, se a gente fizesse uma escovação muito boa, 2 vezes seria necessário, né? Mas como a gente come várias vezes por dia, a gente precisa limpar os dentes várias vezes por dia. E nessa, praticamente todos os dentes vão ser escovados. Usa o fio dental diariamente. Gente, fio dental... eu costumo brincar com os meus pacientes, eu falo assim, eu gostaria que todos vocês comessem manga todos os dias. Aquela manga que tem bastante fiapo. Por quê? Porque é impossível você comer uma manga daquela e não ter que passar um fio dental depois, né? Porque o fio dental, ele é extremamente necessário. Se você escova o dente e não passa o fio dental, eu lembro da faculdade, uma professora que falava assim, é igualzinho tomar banho e não lavar debaixo do braço. Algum lugar ficou sujo. No caso da gengiva, um lugar muito importante ficou sujo. Porque aquele suco nunca vai ser limpo. E é ali que as bactérias
formam um nicho para fazer a doença. E o que acontece? Forma uma colônia. A bactéria que começa a gengivite não é a bactéria da doença periodontal. A bactéria da doença periodontal a gente só consegue tirar com raspagem por baixo da gengiva, com medicamentos que alcançam aquela bactéria. Então, é muito mais difícil você tratar a doença periodontal. Então, vamos ao fio dental todos os dias, tá? Quantas vezes por dia? Gente, depois das principais refeições, né? Ah, vou passar só uma vez por dia? Se você passa muito bem, pode até ser, mas eu prefiro que você passe duas. Sabe por quê? Porque a possibilidade de, nas duas, você passar em todos os dentes é maior do que se você passasse uma vez só. Escovar a língua regularmente. A gente já sabe que a língua fica cheia de bactéria, de restos alimentares. Às vezes a pessoa tem um mau hálito porque ela simplesmente não limpa a língua. A gente já tem no mercado raspador de língua. Compra o raspador de língua, passa na língua. Ah, eu não sei usar. Marca com a gente. A partir de agosto nós vamos voltar ao nosso atendimento. Marca com a gente aqui que a gente faz, tá? Esses cuidados são para gestantes, para tentantes, para gestantes e para lactantes. Os mesmos cuidados, tá bom? A diferença é que a gestante tem que redobrar esse cuidado. Visite seu dentista regularmente. Vocês têm dentista aqui no tribunal, a gente não está funcionando, mas nós vamos voltar a funcionar. Use e abuse do seu direito de vir ao dentista. Eu estou aqui para atender vocês. Tá? E essa parte da promoção de saúde, que é essa parte de olhar para ver como é que está, prevenir as coisas, ver se está tudo certo, ensinar a fazer, é algo que vocês têm aqui como um benefício para vocês. Então, utilizem isso. Troque sua escova de dente regularmente. Escova de dente 3 meses estourando. De 2 meses eu gosto de trocar a escova de dente. Ah, não, doutora, eu só troco a escova de dente quando ela começa a ficar aberta. Querida, se a sua escova de dente ficou aberta, já está errado. Ela não pode nem abrir. Você tem que trocar ela nova. Nossa, mas está tão novinha, vou jogar fora. Pois é, está cheia de bactéria, joga fora. Abriu, tem alguma coisa errada. Doutora, minha escova está abrindo. Então, tá. Então, você vai fazer o seguinte, você vai marcar uma consulta aqui comigo para eu mostrar para você por que a sua escova está abrindo. Escova que abre é força demais. O que limpa dente não é força. O que limpa dente é técnica certa e a quantidade de vezes que a escova passou ali. Escovar demais não faz bem. Escovar demais faz mal. Você vai ficar com um dente lindo. Provavelmente você não vai ter... Se você que escova muito, com força, e usa fio dental, provavelmente você não vai ter doença periodontal, mas vai ter uma perda de inserção tão prejudicial quanto a doença periodontal, tá? Então, 2 em 2 meses eu vou trocar a escova. A grávida, então, pelo amor de Deus, 2 em 2 meses troca a escova. Tá bonitinha, tá linda. Ai, que dó, vou ter que trocar. Então, põe para limpar o sapato, né? Mas não usa mais na boca. Depois de gripe, isso aqui não precisa nem ser tentante, gestante e lactante. Teve uma gripe, joga a escova fora. Tá cheia de bactéria, tá? Ah, mas eu gosto de botar ela ali bem dela, fica bem do ladinho do meu vaso sanitário. Não, tá cheia de coliformes fecais espalhados. Você guarda a sua escova bonitinha longe do seu vaso sanitário, tá bom? Qual é o período ideal para a gestante realizar o tratamento odontológico? Olha só, o período ideal e mais seguro para o tratamento odontológico é durante o segundo trimestre de gestação. Por quê? Porque até o 3º mês de gestação, a gente tem que ter muito cuidado, né, com qualquer coisa que a gente vai fazer, porque o embrião ele está se desenvolvendo, inclusive a implantação dele ali. Quando o neném ele fica mais influenciado a ter alguma malformação. Então, se nós pudermos adiar o tratamento para o segundo trimestre, melhor. Tá? Então, entre o 4º e o 7º mês, é o melhor período para a gente tratar uma gestante. Na verdade, com esse programa, vocês que são tentantes já vão vir antes, para já entrar na gestação, sabendo tudo, sem problema, né? Mas não descobri que eu estou grávida, e aí o que eu faço? Primeiro, você não vai marcar o pré-natal? Então, marca o dentista. Mas eu não posso nos primeiros 3 meses. Claro que pode. Você vai vir para promover a sua saúde bucal. Está grávida? Marca uma consulta com o dentista.
Ele vai te dar todas as orientações que você precisa. Se precisar de um tratamento, o ideal é que seja entre o quarto e o sétimo mês, que é o segundo trimestre. No último trimestre também não é legal tratar. Mas, olha só, não é legal fazer procedimentos invasivos. Promoção de saúde a gente faz a gravidez inteira, tá? Recomenda-se que a gestante seja atendida pelo menos uma vez a cada trimestre, com foco na sua saúde bucal e também na do bebê. Então, a cada 3 meses, recomenda-se um atendimento, tá? Então, olha só. Pulei aqui um negócio. Esse aqui é o período ideal para a gestante. E a tentante? Eu já recebi pacientes que queriam engravidar. Então, o que é o que a gente fez? Olha, eu não estou grávida, mas eu quero engravidar e eu quero saber o que eu tenho que fazer. O paciente vai vir aqui, eu vou dar todas as orientações, eu vou fazer o exame dessa paciente, eu vou ver se ela não tem doença periodontal. Se nós pudermos pedir uma radiografia panorâmica, melhor ainda, porque ela vai fazer essa radiografia, a gente vai ver se tem algum problema nos dentes e no osso. A gente prepara o terreno da saúde bucal para a paciente engravidar. Olha que maravilha, né? Perfeito. Se a gente puder fazer assim, é o ideal. E durante a gestação, provavelmente, se ela foi preparada antes, ela não vai ter problema, ela vai fazer as 3 consultas dela durante a gestação e depois vai para a lactante, né? O que acontece com a lactante? Qual o período ideal para a lactante fazer o tratamento? O período normal. Ela não é mais gestante. Então, ela vai entrar na demanda normal de dentista. Mas a lactante, ela tem uma característica muito peculiar. Gente, eu quero que levante a mão a lactante que conseguiu cuidar dela enquanto estava dando mamar. Né? A gente não tem tempo nem de comer direito. Vai ter tempo de escovar dente para saber dental. Né? Então, assim, vai ter que ter, mas ela precisa de apoio. A lactante, ela precisa de muito apoio. E ela precisa, junto com o dentista dela, tratar das situações de dente dela para que ela não tenha tido todo um cuidado durante a gestação e aí depois ela para de ter. Porque eu não tenho mais os hormônios que eu tinha na gestação, então agora eu posso, né, não me preocupar mais tanto com a minha saúde bucal. Não, precisa sim. Até porque ela precisa receber orientações que vão ser dadas para o cuidado do bebê, que vai ficar para uma próxima palestra nossa. Mas o que mais acontece são as lactantes estão um pouquinho cansadas e aí elas acabam deixando de lado a saúde bucal e é aí que começa a dar problema, tá? Então vamos lá. Período ideal para tentante. Assim como você vai no médico para se preparar para engravidar, você vai no dentista para se preparar para engravidar, tá bom? Período gestante. Pelo menos 3 consultas durante a gravidez, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Se eu tiver que fazer algum procedimento invasivo, o ideal é do 4º ao 7º mês, no segundo trimestre. Lactante, vai continuar os cuidados com seu dentista e vai dar uma atenção especial à saúde bucal, porque talvez não tenham as mesmas condições que tinha na época da gestação, mas vão ter condições ambientais que impossibilitam você, às vezes, de cuidar tão bem dos seus dentes como você estava cuidando quando você não tinha neném para cuidar. Tá bom? Resumo. Então, de tudo que nós falamos, o que a gente precisa prestar bastante atenção? As alterações sistêmicas durante a gravidez podem influenciar no periodonto, ou seja, no meu dente, no osso que segura esse dente e na gengiva que envolve esse dente. Mas não são suficientes para causar a doença periodontal. As alterações hormonais não causam a doença periodontal. O que causa a doença periodontal é um conjunto de alterações mais falta de orientações e falta de cuidado.
Então, só as alterações hormonais não são passíveis de causar doença periodontal. A falta de cuidado adequado, sim. A doença periodontal, eu costumo dizer que é o seguinte, ela é de uma responsabilidade enorme nossa. É algo que não dá para a gente terceirizar. O que eu vou precisar ter? Maior cuidado durante a gestação. Assim como um bom controle de placa, manutenção periódica e preventiva, pode-se manter a saúde periodontal no período gestacional. Então, assim, é difícil? Não, não é. Existem grávidas que são mais sensíveis? Existe. O que eu faço se eu for uma tentante e eu tiver com uma doença periodontal? Vamos tratar essa doença periodontal antes? Por quê? Porque pode ser que ela influencie na gestação. Pode ser que ela seja um risco, inclusive. Mas ela é contraindicada, ou seja, a pessoa está em tratamento para a doença periodontal é contraindicada, essa pessoa engravidar, nós vamos tratar tudo junto. O ideal é que não fosse, mas tudo tem tratamento, tá? O mais importante é a conscientização de que a saúde bucal é muito importante durante a gestação. E depois da gestação também. Isso é a coisa mais importante que vocês precisam sair daqui hoje sabendo. Por isso é de fundamental importância a atenção com a saúde bucal da gestante, da tentante, da gestante e da lactante, tá? Não sendo dispensada durante os cuidados pré-natais e, se possível, pré-concepcionais, ou seja, tentante, gestante e lactante, ok? Aqui são as referências, depois eu posso mandar para vocês. O portal de boas práticas da Fiocruz tem bastante informação e existe uma cartilha do Ministério da Saúde de 2022 que tem muita informação para gestantes. Tem até tem várias técnicas de como fazer passar fio dental, como escovar o dente, mas eu vou falar uma coisa para vocês. O melhor que vocês podem fazer é, a partir de agosto, vocês são tentantes, gestantes e lactantes, marquem uma consulta aqui comigo. Não existe nada que substitua o cuidado presencial, né? Nada. E a saúde bucal, nesse momento, ela é muito importante. E vai ser para a sua saúde e para a saúde do seu bebê. Tá bom? E aí, o negocinho não quer ir. Ah lá, pronto, foi. Obrigada. Estou aberta para perguntas que vocês possam ter. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Ninguém? Ninguém tem dúvida? Não? Vocês estão me ouvindo? Então tá. Então, sem olhar para o slide, quais foram os 5 passos que vocês precisam ter para ter uma saúde bucal? Quem quer falar primeiro? Pode abrir o microfone e falar. Cíntia, você sabe quais são os 5 passos que a gente passou lá? Não consegue abrir o microfone? Não? Gente do céu. Cadê a Cláudia? Ai, não, eu não consigo. Tava bem na minha cara aqui, não vi. Ah, tá. Trocar a escova a cada 2 meses. Isso. Escovar o dente pelo menos 3 vezes por dia, passar fio dental todos os dias, 2 vezes. Fio Esqueci dos dental. demais. Escovar a língua. A língua, verdade. Escovar a Tem mais língua. um que eu não Tem lembro. muita gente que me pergunta, eu até não coloquei de propósito para ver se vocês iam perguntar. Tem muita gente que fala assim, doutora, eu posso usar enxaguatório bucal? Enxaguatório bucal é muito bom, mas ele não substitui escovação e fio dental. E outra coisa muito importante, sempre verifique se o enxaguatório bucal que você está usando está escrito assim, não possui álcool. Álcool todos os dias na boca provoca modificação celular. Então, nenhum enxaguatório bucal pode ter álcool, tá? O enxaguatório bucal é coadjuvante, ele não é o principal.
Tem gente que gosta de usar, tem gente que não gosta. Faz mal usar? Não faz se não tiver álcool. Tá? Certo. Ok? Oi. Oi, pode falar. Eu cheguei atrasada porque eu achei que era 4 horas, desculpa, tá? Mas eu cheguei tudo atrasada. bem. Mas eu só queria tirar uma dúvida se vai ser falado sobre a saúde bucal do bebê, porque eu não sei quando que eu devo levar ele ao dentista. Depois, em outra palestra, nós vamos falar sobre a saúde bucal do bebê, sim. Mas o que eu posso falar para você agora é o seguinte: os dentinhos do bebê, eles irrompem ali por volta dos 6 meses, né? Então, o que a gente faz com o bebê? É bom levar para a gente, lá pelos 6 meses, é bom levar no dentista para ele ver se não tem um freio lingual que está prejudicando essa dentição, porque se tiver freio lingual vai prejudicar a fala. Como é que está o tamanho da língua desse bebê? Porque a saúde bucal não é só dente. A saúde bucal são todos os elementos que estão dentro da boca. Então, se a língua do bebê está pelo menos até 1 ano, é bom levar, até antes de 1 aninho é bom levar. Eu já atendi pacientinhos que tinham a língua muito grande. Aí a gente foi observar as tonsilas, as amígdalas do paciente eram muito grandes e projetavam essa língua para frente. Então, foi visto rapidamente e já foi encaminhado para um otorrino. Às vezes o pediatra não vê isso. Não por maldade, mas é porque está fora do protocolo dele, né? Então, assim, mas nós vamos fazer uma palestra, assim, de como limpar os dentinhos da criança, tá? O que vocês precisam saber, pasta de dente, a mesma que a gente usa, não pode ser usada com criança, não, tá? Porque criança não pode ter contato com flúor antes dos 2 anos. Dá uma doença nos dentes chamada fluorose, o dente fica todo manchado. Então, nasceu os dentinhos, a gente começa a limpar com uma gazezinha. A própria gengiva a gente chama de rolete gengival, que é a gengiva sem dente, edêmpula, né? A gente acabou de mamar, passa uma gazezinha, passa a própria fralda, entendeu? Já molha ali a fralda com a aguinha filtrada e já passa na gengivinha para já ir estimulando. Começou a nascer os dentinhos, aí vai começar a passar a escovinha de bebê, ou então a dedeira, né? A dedeira que a gente compra em lojas que tem coisa para criança. Passa só com água filtrada ali, porque se for só mamar, se for só o leite materno, porque os outros leites eles têm um pouquinho de açúcar, né? Quando começa a comer, aí tem que passar a escovinha mesmo, mas com uma pasta de dente especial para bebê, tá? Mas até de 6 meses a 1 ano é bom dar fazer a visita ao dentista, sim. Respondi? Tá? Mais alguma pergunta? Vocês entenderam bem que gengiva não sangra? Gengiva não sangra. Gengiva que sangra está doente. Tá? Sim. Tá. Se sangrou, passou o fio dental, sangrou, eu vou passar o fio dental, porque eu estou passando o fio dental, está sangrando, não. É o contrário. Tem que passar mais o fio dental. Depois de uns 2 dias passando o fio dental, bastante no lugar que está sangrando, não parou de sangrar, procura o dentista. Tem alguma coisa errada. Grávida não. Se ninguém pode ter gengiva sangrando, muito menos a grávida. Tá? Lembrando que o tratamento odontológico durante a gravidez ele é extremamente limitado, tem muita coisa que a gente não pode fazer, muito menos raio-x. Né? Vai ter que paramentar a grávida toda. Por isso também que a gente não gosta de fazer tratamento invasivo no primeiro trimestre. Quando eu falo tratamento invasivo, eu não estou falando de promoção de saúde, tá? Vir ao dentista, fazer promoção de saúde, fazer profilaxia, fazer a sondagem da gengiva, isso também é tratamento, mas não é tratamento invasivo. Esse a gente pode fazer em qualquer momento. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Tudo resolvido? A Cláudia está por aí? Não? Já saiu, doutora. Então tá. Então, queridas, é isso que nós tínhamos para falar hoje. A partir de agosto, nós começamos o nosso atendimento odontológico aqui no Gabinete de Saúde. A partir de agosto, vocês já podem ligar para marcar, tá? Ótimo. Aí eu vou conhecer vocês pessoalmente. Tá bom? Muito grata pelas orientações, doutora. Obrigada, doutora. Obrigada. Doutora, Oi, doutora, tem que perguntar se alguém aqui do grupo é do TRE. alguém do grupo é do TRE?
Porque se for do TRE, Aí é com a dentista do TRE. aí é com a dentista do TRE. Porque a Cláudia estendeu pro TRF também, tem que ver se alguém é de Tem lá. alguém que é do TRF? Não. Não? É todo Não, mundo né? do Todos do TRT? TRT, né? Tá, então o TRT é comigo. A Jéssica falou que eu sou do TRF. Então, aí TRF. a Isso. Jéssica. Aí é com, não sei se no TRF tem dentista, Jéssica. Aí teria que ver com eles. O atendimento que vai começar em agosto é só para quem é do TRT. Aqui é só participar. Isso, aqui é só participar mesmo. Mas qualquer dúvida, Jéssica, depois você pode perguntar para mim que eu te respondo, tá bom? A Jéssica tá no grupo também? Jéssica, você está no grupo? Sim. Ela está sim. É só perguntar no grupo que eu respondo as dúvidas, tá bom? Ok? Então, acho que é isso, né, Gi? Isso. Eu nem me apresentei, né? Já fui falando, as meninas Se apresenta, talvez... Janine. Oi? Se apresenta. Eu sou a Gianine Souza, sou enfermeira aqui do TRT e também vou fazer uma participação aqui futuramente com vocês. Vou falar sobre a parte da enfermagem, dos cuidados que a gestante, tentante, lactante também tem que ter. Tá bom? Quem não me conhece, prazer, sou Gianine, tá? Então tá, queridos. Então nós vamos terminar a reunião, vou parar a gravação. Muito obrigada por ter vocês aqui. A gente volta num próximo encontro, tá bom?